Voltando para o debate municipal, eu queria perguntar uma coisa para você. Transporte público. Você apoia o passe livre, universal, e como que seria isso operacionalizado? Eu acho que nas condições que a gente tem hoje não existe essa viabilidade, mas existe uma forma do governo buscar subsidiar para reduzir mais ainda o passe livre. Tá certo. Para reduzir o valor da tarifa. Para reduzir o valor da tarifa. Mas eu ainda continuo defendendo a permanência e melhores condições do passe livre para pessoas de baixa renda, através de um programa criado pelo próprio governo. A gente tem, através do cadastro único, a gente consegue fazer isso daí. E também a manutenção do passe livre para estudantes. Perfeito, mas o universal você é contra? Sim. Não? Você é contra? Na verdade, não é que eu não sou contra, é que o estado que a gente tem hoje, a maneira que a gente tem, não tem muitas possibilidades de viabilizar. Então, eu não posso também ser muito idealista. A gente aqui trata com a realidade. E segundo a nossa realidade de hoje, imediatamente não tem como viabilizar. Tá certo. Não, concordamos. Eu só concordo com que o modo como o passe livre é operacionalizado hoje talvez deva ser revisto. Eu acho que, assim como o Bolsa Família, ele deve seguir a lógica de tentar buscar justamente as famílias mais vulneráveis. Né? Hoje você tem, eventualmente, pessoas de mais idade que têm condições financeiras de bancar o seu transporte, mas acabam tendo essa gratuidade. Né? E hoje... Tá certo, mas aí a questão é de custo, né? Quem vai pagar? Não tem almoço grátis. Hoje, 35% da passagem já é subsidiado. Né? O custo real é de R$7. Se você for pegar, se você não tivesse nenhum subsídio, a gente teria que pagar R$7 da tarifa. Reduzindo então, o lucro, você é liberal, reduzindo o lucro das grandes empresas, dos transportes, das vias de mobilidade urbana, que também estão na mão de monopólios, você sabe disso. Talvez o Estado poderia, como empresa, entrar nesse processo de competitividade, e dessa forma a gente conseguiria melhorar os valores, porque o que tem aí é uma superexploração da mão de obra desses trabalhadores, que são os motoristas, cobradores e etc., enquanto a taxa de lucro, o excedente dessa produção acaba ficando na mão de uma minoria que tem monopólios, que tem cabeça de gado, que investem no rentismo, que na verdade são grandes máfias. Danilo, na verdade, o monopólio hoje na cidade de São Paulo existe por regulamentação legal. Uma linha de ônibus só pode ser operacionalizada por uma empresa. Isso cria monopólio. Isso favorece os grandes em detrimento de novas empresas, do pequeno. Então, é justamente com mais livre mercado que você vai corroer a margem de lucro do empresariado. O que corrói margem de lucro, o que faz com que, em média, atividades que antes eram muito rentáveis passam a ser menos rentáveis, é concorrência. Coisa que o PSOL sempre se opõe quando tem votações para abrir o mercado, para flexibilizar e permitir novas empresas, mais empresas. Porque o mercado é o que gera os monopólios, cara. Entenda isso. Como funciona. Vamos falar de Brasil? Porque não existe falar de livre mercado no Brasil. É o que eu costumo falar, liberalismo dos outros é refresco, e grande enquanto nos países centrais do capitalismo tem protecionismo. O que esses monopólios fazem? É o mesmo cara que tá no sistema bancário, que é o rentista, é o mesmo cara que tem a cabeça de gado, que é latifundiário, é o mesmo cara que mantém as empresas de ônibus em São Paulo. Você só esqueceu de um detalhe. Esse cara conta com muitos amigos políticos que fazem muitas regulamentações para impedir concorrência. É o caso do México, por exemplo. Você tem grandes empresários lá formando oligopólios. Parece similar ao Brasil, né? Mas se você for ver, o que tem lá em comum com o Brasil? Política aparelhada. Então, você pega, por exemplo, o governo Lula, marcadamente corrupto, porque vendeu as MPs para o setor automobilístico. Fazendo o quê? Proteção. Proteção para quem já está estabelecido aqui. Para que não venham novas empresas competir. Porque isso sim corrói o lucro do empresariado. Competição. Isso faz com que a economia cresça de modo sustentável. O que o PSOL defende é justamente o contrário.
É um monopólio baseado nas regulamentações, e aí vocês acham que a culpa é do capitalismo. Eu não entendo. Não, cara, essas regulamentações estão sendo sustentadas através de votações que liberais e que, inclusive, o seu partido está lá sendo financiado por esses caras, cara. Meu partido nunca votou contra a concorrência, contra o livre mercado, contra a ampla competição. Os liberais, sim. Quem são os liberais, essas figuras malévolas que você fala? São quem dá apoio ao seu partido. Vocês não conseguem nada sozinho. O grupo de apoio de vocês são esses caras que estão lucrando com isso. A gente sabe quem Você acha que o grande empresariado é liberal? Você acha que o grande empresariado é liberal? A JBS, a Odebrecht, são exemplos do liberalismo na prática? Você acha? Hoje são. No momento de austeridade fiscal. Meu Deus do céu, Danilo, você tá maluco. Cara, os grandes capitalistas, o que eles são? Eles são corporativistas. Há pouco tempo atrás, estavam sentados no colo do Lula. Não, é isso mesmo, amém, Lula. Hoje estão sentados no colo do Bolsonaro. Parabéns, Danilo. Você mesmo definiu o que é o corporativismo. Não é liberalismo. Corporativismo é o que a gente tem tido nos últimos 400 anos. Faoro explica isso muito bem. É porque esse liberalismo clássico que você está procurando defender, ele nunca existiu na prática no Brasil. Não tem como. Vou te dizer por quê. O Brasil é um país de capital dependente, em que a grande burguesia, em que os grandes empresários daqui são entreguistas e submetidos aos grandes capitalistas e os poderosos e os poderes econômicos do capitalismo central. Por isso, é só você pegar o mapa lá da economia brasileira. Esses caras se submetem, não tem um projeto de nação para desenvolver, para diversificar a nossa economia, se sustenta com rentismo e com plantação de soja, cara. Entendi, não tem nada a ver com a nossa formação institucional. Também. Tá. Hoje, o latifúndio, que é a grande elite atrasada do nosso Brasil, tem quantos deputados na bancada? Com certeza tem muitos. Agora, você me pergunta... Agora, vou te falar uma coisa, uma novidade aí para você. O Partido Novo, representado pelo Poit na Comissão de Agro, é o único que vota contra subsídios, contra subvenções, que esse grupo que se aparelhou da política tenta usar do orçamento público para se favorecer. Isso é ser liberal. Fica a aula aí, Danilo. Cara, veja só. O que é o novo... Eu acho que você está confundindo conceitos. Não, vamos lá. O financiamento do Novo, como que foi? Eu tenho os números aqui. Por favor. Amoedo doou não sei quantos milhões, um outro vice-presidente do Itaú não sei quantos mil, um ex-presidente do Santander. Por que eles doam tanto dinheiro assim para o partido? Se você for ver, eles doam para todos os partidos. Negativo. Agora. Negativo. Não, negativo. Não. O PSOL não. É verdade. O PSOL usa dinheiro do contribuinte, que deveria estar indo para a saúde nesse momento, e usa para fazer campanha, usa para fazer santinho. É o cúmulo, não é? Como que era antes das eleições? Eleição, você sabe que eleição quer dinheiro, você precisa imprimir material, você precisa ir aqui e ali gastar condução. Eleição requer dinheiro. Enquanto o dinheiro era privado, o que a gente tinha? A gente tinha um grande lobismo, em que as grandes empresas financiavam campanha para depois ter os seus direitos atendidos. E hoje, o que o Novo propõe é o retorno desse tipo de política. Caixa 2 é o quê, Danilo? O que adiantou criminalizar a doação de empresas? Caixa 2 é o quê? Aí você já está falando de outra história. Estou falando de questões institucionais. O Novo depende ou não depende dos grandes empresários? O Novo não depende dos grandes empresários. Se você pegar o histórico de votação do Novo, a gente é sempre pela abertura de comércio, justamente o que mais prejudica os grandes. O Amoedo, que era presidente do Novo até março, acho que março que mudou, né? Ele, quando foi candidato à presidência, ele declarou um patrimônio de 425 milhões de reais. É por isso que vocês não querem, não precisam do fundo eleitoral, não precisam do fundo partidário, porque vocês são o partido dos grandes banqueiros, dos grandes bilionários, da elite que está aí, das oligarquias que estão aí há muito tempo comandando o Brasil e não querem pessoas como eu
ingressando na política, porque eu não tenho como me sustentar. Se eu não tiver... Danilo, o apoio público... A gente é contra o financiamento público, porque eu acho que é imoral eu ser obrigado a financiar alguém que eu discordo. É imoral você ser obrigado a financiar, por exemplo, o Bolsonaro, da época que ele era deputado, enfim. É imoral eu ser obrigado a financiar os malucos do seu partido. É imoral você obrigar uma pessoa a financiar o que ela não acredita. Agora, se você for pegar... A política não pode ser feita de moralidade. A política é feita de condições reais. E a condição real é o quê? Se a gente deixar que só os partidos que têm grandes empresários, que têm banqueiro, pessoa que tem muito dinheiro fazer, e o povo mesmo, e o trabalhador, como que ele vai entrar para a disputa política? Fica muito desigual, você não concorda? Você, por exemplo, no seu partido, você muito provavelmente tem contato com pessoas de muito dinheiro. Eu sou militante há mais de 10 anos, tenho contato com pessoas militantes. O trabalhador... A periferia lá, que é a minha base, que é onde eu cresci, que eu nasci, se tirar R$50 para doar na minha campanha, vai faltar no leite. Enquanto as pessoas que você anda, muito provavelmente, te dão 100, te dão R$200, tranquilamente não vão sentir falta. Por isso que a gente precisa, sim, de um fundo partidário e de um fundo eleitoral público para manutenção do processo eleitoral e que não fique assim, na mão dos grandes poderosos que sempre podem pagar pelo voto, que é isso que acontece no final. Tá certo, Danilo. Vamos encerrar esse bloco com a sua frase: a política não pode ser feita de moralidade.